Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né, e o canal do Eustáquio. Bom dia! Hoje são 20 de janeiro de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Trago para esse vídeo, mais uma vez, o maravilhoso livro de Jô Soares e Matinas Suzuki Júnior. O livro de Jô, segundo volume. Já mostrei em outro vídeo um fato ocorrido na vida de Jô Soares aqui, narrado por ele. Mostrei isso em outro vídeo. Para esse vídeo, vou trazer outro fato importante na vida de Jô, que trouxe muito sofrimento a ele. Esse fato narrado por Jô Soares está aqui nas páginas 181 a 184. Em 4 páginas, Jô Soares narra esse fato aí horrível com ele. Então vamos lá. E por que, quero aqui explicar, por que resolvi fazer esse vídeo? Por 2 motivos. O primeiro motivo, uma surpresa que eu tive. Uma surpresa que eu tive. E você também terá essa surpresa, com certeza. E o segundo motivo, mesmo sendo um fato triste ocorrido na vida de Jô Soares, mesmo sendo triste, há uma parte engraçada aqui. Você vai rir muito. Então, eis aí os 2 motivos pelos quais resolvi eu fazer esse vídeo. Uma surpresa que você também terá e um momento de alegria em um momento de tristeza. Então vamos lá. Em 1981, Jô Soares estava casado com a segunda esposa. Ele já havia se divorciado da primeira, que foi a Teresa Austrégésilo, com quem ele teve o filho, Rafael. Jô Soares, em 1981, estava casado com a segunda esposa, a atriz Silvia Bandeira, muito conhecida. Pois bem, na Semana Santa de 1981, Jô Soares, com sua esposa Silvia Bandeira, estavam passando o dia na mansão do Dionísio Poli. Dionísio Poli, na época, era diretor comercial da televisão Globo. Então, o Jô Soares, com a esposa dele, Silvia Bandeira, estavam passando a Semana Santa na mansão do Dionísio. E num dado momento, quando o Jô Soares estava tomando banho na piscina, ao sair da piscina, o médico muito amigo do Jô Soares, que estava conversando com ele, o Dr. David Serson, ele olhou para as costas do Jô Soares, as costas, e viu ali uma verruga de cor preta, verruga. E aí ele perguntou ao Jô, Jô, o que é essa verruga preta nas suas costas? O Jô Soares nem havia percebido que ele tinha uma verruga preta nas costas dele. Ele não sabia disso, o Jô Soares. E foi o médico David Serson, cirurgião plástico, amigo de Jô, que viu essa verruga. E aí o médico disse ao Jô Soares, Jô, amanhã vá à minha clínica que eu estarei lá para retirar essa verruga. O Jô Soares disse a ele, mas doutor, Semana Santa é fechada, deixa para depois. Ele disse, não, amanhã eu abro a clínica só para retirar essa verruga sua. E dito e feito, no dia seguinte, Jô Soares foi à clínica do Dr. David Serson, que retirou a verruga das costas de Jô.
E aí o médico, amigo dele, disse ao Jô Soares que ele não deveria se preocupar, porque ali numa visão preliminar não havia, assim, não havia vestígios de que ali seria uma coisa mais séria. Então o David Serson deu esse conselho ao Jô, que ele não se preocupasse com isso no momento. Aí Jô pegou a verruga e levou para sua casa. Preocupado com isso, dias depois, ele foi a um laboratório para fazer ali a biópsia sobre aquela verruga, certinho? E ali foi feita a biópsia. 2 dias depois, o Jô Soares estava trabalhando e recebeu um telefonema do laboratório. E o próprio médico amigo dele, o cirurgião plástico David Serson, que descobriu aquela verruga nas costas do Jô, lá na piscina, o mesmo médico deu a informação ao Jô Soares de que, infelizmente, era um melanoma, um tumor, um melanoma, nível número 3, câncer de pele. Ao saber dessa notícia, Jô Soares diz que ficou muito triste, chorou muito. À noite ele ligou para o seu amigo Max Nunes. Já mostrei aqui o Max Nunes em outro vídeo, grande amigo de Jô Soares. Então o Jô disse que à noite ligou para o amigo Max Nunes e chorou muito ao telefone. Muito bem. O médico David Serson então encaminhou o Jô Soares ao Hospital Albert Einstein, um dos melhores hospitais do Brasil. Os 2 melhores hospitais do Brasil são o Hospital Albert Einstein e o Hospital Sírio-Libanês. Então o Jô Soares, ali no hospital Albert Einstein, o Jô Soares ali foi submetido a mais exames, com o médico patologista do hospital, o Dr. João Guiduli Neto. Então o Dr. João Guiduli Neto fez ali um procedimento nas costas de Jô Soares, e ali também estava ao lado, sempre apoiando o Jô Soares, o médico Dr. David Serson. Então ali foi feita uma limpeza e o Jô Soares continuou o tratamento com o Dr. David Serson. Só que, quando o doutor patologista médico do Hospital Albert Einstein, João Guiduli Neto, quando ele terminou o procedimento, ele pediu ao Jô Soares que procurasse um certo médico. Certinho, gente? Veja bem, um médico do Hospital Albert Einstein, patologista, indicou um médico para que, um especialista em câncer, para que Jô Soares o procurasse. Então veja, é essa aí a surpresa que eu tive. Quem foi esse médico? Quem é esse médico que foi indicado por um patologista do Hospital Albert Einstein? Aí está a surpresa para mim e também será uma surpresa para você. E veja, não só o Dr. João Guiduli Neto, do Hospital Albert Einstein, indicou esse médico, não só ele, como também o próprio cirurgião plástico que tratou desse câncer de Jô Soares, o Dr. David Serson. E não só também o Dr. David Serson. Outro médico patologista, amigo de Jô, o Dr. Oswaldo Gianotti Filho. O Dr. Oswaldo Gianotti Filho também indicou o mesmo especialista em câncer. Então veja bem, 3 médicos indicando o mesmo especialista em câncer para o Jô Soares. Então você vê que esse especialista em câncer realmente tem procedência. Porque, veja aí, 3 grandes médicos,
o Dr. David Serson, cirurgião plástico, os doutores João Guiduli Neto, do próprio Hospital Albert Einstein, e o doutor também patologista Oswaldo Gianotti Filho. Então você vê 3 médicos indicando os 3 o mesmo especialista para Jô Soares. E quem é esse especialista aí? Você conhece. Você conhece. Você que está assistindo a esse vídeo, você conhece. Conhece, não pessoalmente, mas conhece por meio aí da imprensa, televisão principalmente. Então veja aí quem é esse fera no mundo aí do estudo cancerígeno. Você vai descobrir agora. Vou mostrar aqui o trecho para que você descubra aí. Veja bem, os 3 médicos indicando, insistindo para que Jô Soares procurasse esse especialista. Então você vai saber agora quem é esse especialista. É a surpresa que eu tive. E também será aí sua surpresa. Então vamos lá. Acompanhe a mim, na página 100, vamos aí para você entender isso aqui. Na página 182 do livro. Vou mostrar aqui apenas uma parte aqui do Jô Soares, lá no Hospital Albert Einstein, submetendo-se a um rastreamento lá daquela área do tumor. E veja aí o primeiro médico, o doutor João Guiduli Neto, patologista do Hospital Albert Einstein. Ele vai indicar esse especialista para que Jô Soares o procure. Então veja aí a primeira parte. Está escrito assim, o Jô escreve assim: lá fui eu, veja aí, lá fui eu num sábado de manhã para o Hospital Albert Einstein fazer o tal do rastreamento, fazer ali uma busca naquela área do tumor nas costas dele. E continua o Jô: o que era um corte de 2 centímetros virou um lânio de 25. Como era nas costas, o tumor do Jô era nas costas, como era nas costas, eu não estava nem aí, diz o Jô Soares. E ele continua: o patologista do hospital, o doutor João Guiduli Neto, viu aí? Levou aquele tecido para examinar as bordas. Eu, de bruços, junto com o David, que é o doutor que descobriu o tumor nas costas do Jô, lá na piscina, na mansão do diretor comercial da televisão Globo, Dionísio Pálio. Já mostrei aqui. Então o doutor David Serson estava ao lado de Jô Soares. Então veja aí o que o Jô Soares diz: eu, de bruços, junto com o David Serson, esperando o resultado. Finalmente, depois do que nos pareceu uma eternidade, o Guiduli, que é o médico patologista do Hospital Albert Einstein, veja aí, o Guiduli terminou o exame do resto de tecido e concluiu que não havia mais nada. As bordas do corte estavam limpas. Chorei. Jô Soares disse que chorou na hora. Chorei e beijei suas mãos. Beijou as mãos do doutor João Guiduli Neto. E continuou Jô: mesmo constrangido, o médico, não é? Porque o Jô Soares, já famoso, beijou a mão dele e o médico ficou um pouco constrangido com isso. Não havia necessidade disso. Então ele diz aí o Jô que o médico, mesmo constrangido, ele sugeriu, olha agora, olha o que o médico do Hospital Albert Einstein indicou aí o especialista ao Jô. E aí a surpresa, veja quem é o especialista em câncer. Aí ele diz: Jô, procure o Drauzio Varela. Olha aí, essa foi a surpresa minha.
o Drauzio Varela, já aqui, gente, já aqui, em 1981, ele não era famoso aí nas televisões, o Drauzio Varela, mas era famoso no mundo científico, no mundo da medicina. Em 1981, o doutor Antônio Drauzio Varela estava com apenas 38 anos de idade. 38 anos. E já era aqui considerado o maior especialista em melanoma da Terra. Então veja o que um médico, um patologista do Hospital Albert Einstein, diz para o Jô Soares. Veja aí, o Jô Soares diz que o médico, o Dr. Guiduli Neto, sugeriu o seguinte. Ele sugeriu: Jô, procure o Drauzio Varela. Olha aí. E o Jô perguntou: quem é o Drauzio? Porque o Jô não sabia. O doutor Drauzio Varela estava com 38 anos de idade aqui. Era famoso no mundo da medicina, mas não nas televisões, revistas, etc. Então o Jô perguntou, veja aí, quem é o Drauzio? E o médico do Hospital Albert Einstein, Dr. Guiduli Neto, disse ao Jô: Jô, simplesmente o maior especialista em melanoma do mundo. Essa aí, gente, foi minha surpresa. E com certeza também aí é a sua surpresa agora. O especialista aí, veja bem, um médico do Hospital Albert Einstein, dizendo ao Jô Soares que o Drauzio Varela era o maior especialista em melanoma do mundo. Eis a surpresa. Então veja, o primeiro médico aí pedindo que Jô Soares procure o doutor Drauzio Varela. Essa aí foi a surpresa. Continua agora aí. Escreve o Jô. Até aquele momento, se diagnosticava no Brasil um índice relativamente baixo de melanomas. Então a maioria dos casos eram encaminhados para o doutor Antônio Drauzio Varela. Vinha gente do Brasil inteiro para vê-lo. Analisava quase 100 casos por ano. Eu respondi que iria procurar o médico recomendado, mas sabia que não faria isso. Estava louco para tirar a história da minha cabecinha e não me preocupar mais com ela. Tempos depois, quando o Serson, veja aí, quando o Serson me deu alta, recomendou: você procurou o Drauzio? Olha aí. Então veja, o primeiro médico João Guiduli Neto, do Hospital Albert Einstein, disse ao Jô Soares que ele procurasse o Drauzio Varela. Depois, saindo dali, o Jô Soares continuou o tratamento do melanoma, continuou o tratamento e ficou curado com o doutor Serson, um amigo dele, David Serson, que descobriu aquela verruga nas costas de Jô, certinho? Então veja, Guiduli Neto pediu que Jô Soares procurasse o doutor Drauzio Varela. E agora, quem pede aí? O próprio médico que tratou do câncer de Jô Soares, o doutor David Serson. Veja aí, ele também pergunta ao Jô, veja, tempos depois, quando o Serson me deu alta, recomendou: você procurou o Drauzio? Eu respondi: mas este Drauzio, que todo mundo me manda procurar, é assim mesmo tão bom? Olha a pergunta do Jô aí de novo. Porque o Jô Soares até então não havia procurado o doutor Drauzio Varela. E aí o David Serson pergunta novamente: Jô, você procurou o Drauzio? E o Jô disse aí, ó: não procurei, mas este Drauzio, que todo mundo me manda procurar, é assim mesmo tão bom? E o médico David Serson diz de novo: procure o Drauzio Varela, Jô. Procure o Drauzio Varela, Jô.
E aí continuou Jô Soares. Novamente, não fui procurar um médico tão recomendado. Viu aí? O Jô Soares não procurou, porque se sentia já curado, estava curado. Mas ele deveria ter procurado o Dr. Drauzio Varela, 2 médicos até agora, indicando o Drauzio Varela. E Jô não havia ainda procurado o Drauzio. Então o Jô escreve assim: novamente, não fui procurar um médico tão recomendado. Como acabo ficando amigo dos meus médicos, um dia passei no laboratório para agradecer ao Gianotti, que é outro médico patologista, Dr. Oswaldo Gianotti Filho. Então veja, o Jô Soares está dizendo aí que depois passou no laboratório para agradecer ao Gianotti a atenção que havia dado ao meu caso. E ele fez a pergunta inevitável. Veja agora, o terceiro médico perguntando ao Jô Soares se ele já havia procurado o Drauzio Varela. Então veja aí, 3 médicos especialistas indicando o Drauzio Varela para que Jô o procurasse. Então aí temos o médico Gianotti dizendo ao Jô: mas você procurou o Drauzio? De novo, olha aí. Mas você procurou o Drauzio? E o Jô Soares: não procurei o Drauzio. Então veja aí, gente. Até agora, 3 médicos aí. Muito bem. E continua o Jô. Antes que ele pudesse responder alguma coisa, entrou a secretária na sala e disse: Dr. Gianotti, sua mãe na Dinamarca. E aí o doutor ouviu a secretária e disse à secretária: o Jô Soares estava lá, presente. E o doutor disse à secretária: diga que depois eu ligo, porque estou numa conversa séria com um paciente. Então veja, o Jô Soares estava dentro da sala lá da clínica do médico Dr. Gianotti, dentro do laboratório dele, Dr. Gianotti. E veio a secretária do doutor dizendo que a mãe do doutor queria falar com ele, que ela estava na Dinamarca. E aí o médico disse à secretária que comunicasse à sua mãe, a mãe do médico, que depois ele ligaria, porque no momento ele estava ocupado, tratando ali um paciente. Então o Jô Soares escreve aí agora o seguinte, veja aí, ele diz assim, o Jô: aí eu pensei, puta que o pariu, esse médico está deixando de falar com a mãe na Dinamarca por causa da minha pinta. Acho melhor eu ir procurar esse Drauzio. Fui para o teatro e depois do espetáculo liguei para o médico, torcendo para não ser tarde demais. Mas, felizmente, na época ele era coruja, como eu sou, e estava acordadíssimo. Drauzio começou uma bateria de perguntas. Então veja bem, o Jô Soares, veja bem, gente, o Jô Soares aqui, ele recebeu a indicação do Dr. Drauzio Varela, com apenas 38 anos de idade, o Drauzio aqui, em 1981. Então o Jô Soares recebeu essa indicação por parte de 3 médicos. Os 3 indicando o mesmo especialista em câncer, em melanoma. E para eles, o melhor especialista em melanoma da Terra. Isso em 1981. Foi a surpresa para mim, Dr. Antônio Drauzio Varela. Então aqui o Jô Soares diz que até então os médicos pediram e ele não foi. E aqui, novamente, o médico Oswaldo Gianotti Filho, que recebeu o Jô Soares em seu laboratório, veja aqui, ele novamente pediu que Jô Soares perguntou que Jô, você procurou o Drauzio Varela? Procurou, Jô? O Jô: não procurei. Então,
o Jô Soares só foi procurar o Drauzio Varela nesse último encontro que ele teve aqui com o médico Oswaldo Gianotti Filho. E por que aqui, depois desse encontro, por que o Jô Soares foi procurar o médico Drauzio Varela? Porque esse encontro aqui o motivou a isso. Ele estava, diz o Jô aqui, que ele estava na sala do médico, Oswaldo Gianotti Filho, conversando com o médico. E o médico perguntou a ele se ele já havia procurado o Drauzio Varela. O Jô disse que não. Nesse momento, quando o Jô está na sala com o médico, o Gianotti, entra a secretária do médico. E ela diz ao doutor que a mãe dele, na Dinamarca, queria falar com o filho. E o médico disse que depois ligaria para a mãe, porque ele estava ali atendendo um cliente. Então o Jô Soares se sentiu muito importante com isso. Caramba, a mãe do médico, que está tão longe na Dinamarca, liga para o filho não atende, porque eu estou aqui na sala com ele. Então o Jô se sentiu muito importante. Então ele, devido a esse sentimento do próprio Jô, é que ele foi procurar o Dr. Drauzio Varela. Procurou o Drauzio. E ali se tornou um grande amigo de Drauzio Varela até hoje, o Jô Soares. Agora o interessante é isso aqui, veja. A mãe do médico, aqui a secretária diz, veja aí, ela diz assim: Dr. Gianotti, sua mãe na Dinamarca, ou seja, o telefone para ele, sua mãe na Dinamarca. Então veja a importância aí. Então veja, aí depois o Jô Soares procurou o Dr. Drauzio Varela e começou ali a um tratamento com ele. E o Jô curou-se totalmente. Agora veja o engraçado disso aí. Você viu que o doutor Gianotti, estava com o Jô Soares em sua sala. Chegou a secretária, dizendo que, Dr. Gianotti, sua mãe na Dinamarca. E o médico deixou de atender a mãe dele. Então veja, aí o Jô Soares procurou o Drauzio Varela. Depois de ter procurado o Drauzio Varela, o Jô Soares, dias depois, retornou ao laboratório, ali sob a direção do médico Oswaldo Gianotti Filho. Aquele mesmo médico que, quando estava com o Jô Soares na sala, havia recebido ali uma ligação da mãe dele na Dinamarca. Então o Jô Soares retorna ao Dr. Gianotti para mais uma vez agradecer a indicação do médico Drauzio Varela. Agora o engraçado, você vai rir agora. Quando o Jô Soares retorna à sala do médico Gianotti Filho e diz ao médico Gianotti que ele, Jô Soares, só teve realmente vontade de procurar o Drauzio Varela no último encontro que teve com o Gianotti. Porque o Gianotti deixou de atender a mãe dele, que estava tão longe na Dinamarca, para dar atenção ao Jô Soares. Então o Jô disse que foi por isso que ele procurou o Drauzio Varela. Essa força que o levou a procurar o Drauzio Varela, essa importância do Jô, porque o médico deixou de atender ao telefonema da mãe dele, que estava tão longe na Dinamarca. Então o engraçado, você vai rir agora. O médico diz ao Jô Soares que não é nada daquilo que o Jô estava ali falando, nada. E você vai rir agora. Então veja, o Jô Soares volta a conversar com o médico Gianotti. E vamos ler aí o trecho para você morrer de rir. Veja como o Jô Soares se enganou. Veja aí, vamos lá. Diz assim o Jô Soares: bem, aí eu voltei ao Gianotti para agradecer de novo e para dizer que eu era um idiota de não ter procurado o Drauzio quando ele insistiu comigo. Então veja bem, o Jô voltou ao laboratório, conversando com o Dr. Gianotti, que havia recomendado ao Jô o Drauzio. Então
o Gianotti, veja bem, aquele cuja secretária disse que a mãe queria falar com ele, que a mãe estava na Dinamarca. E aí o Jô diz assim para o Gianotti: doutor, eu só me convenci de que a coisa era realmente séria quando você deixou de atender a sua mãe na Dinamarca para insistir comigo que eu devia ir consultar o Drauzio. Você, doutor, você deixou de atender a sua mãe na Dinamarca para insistir comigo que eu devia ir consultar o doutor Drauzio Varela. Ao ouvir isso, ou seja, o médico ao ouvir o Jô Soares dizendo isso, que a mãe do médico estava na Dinamarca, o médico deu uma risada, veja aí. Ao ouvir isso, o Gianotti começou a dar gargalhadas, porque o Jô estava equivocado, o Jô Soares. É aí o momento de graça aí do texto. Veja aí, é o momento de graça, de humor que eu falei aqui. Então veja aí, para terminar o vídeo, o que o médico disse para o Jô Soares quando ouviu aquilo. O Jô Soares dizendo a ele, doutor Gianotti, dizendo ao doutor Gianotti, que o Jô Soares ficou sensibilizado porque o doutor se recusou a falar com a mãe dele no telefone e ela estando bem longe, na Dinamarca. Veja aí o que o médico disse para o Jô, o médico. Jô, olha aí, Jô, não Jô, Jô, a minha mãe estava na casa dela, aqui em São Paulo. Ela estava na casa dela, aqui em São Paulo, e não na Dinamarca. Veja o que o médico está dizendo. Jô, a minha mãe estava na casa dela, aqui em São Paulo. É que nós temos aqui, Jô, é que nós temos aqui 4 linhas de telefone. A é Áustria, B é Brasil, C é Cuba e D é Dinamarca. É o código que a minha secretária usa para eu não confundir as linhas na hora de atender uma ligação.